Então, continuando aqui, né, a atmosfera para o TG, né, a gente vai configurar, não só para o TG, mas para todos os equipamentos aqui da análise térmica, a gente vai configurar tanto o tipo quanto o fluxo, né, desse gás. Tá? Quanto à reatividade, então, desse gás, né, eles são basicamente divididos em dois, os gases inertes, né, que não reagem com a amostra, e os gases oxidantes, por exemplo, o ar sintético, né, que pode reagir com a amostra. Tá? Ah, cada gás, então, tem uma condutividade térmica diferente, né? É importante, então, manter, né, para se for comparativo, né, manter o mesmo gás em todos os ensaios, com o mesmo fluxo. Né? Então esses fluxos, né, vão se alterar e a gente tem que ver então como foi feito a calibração do equipamento, tá? Para que a calibração seja feita, os ensaios sejam feitos da mesma forma que a calibração foi conduzida. Tá? E se mudar o fluxo ou se mudar o gás, tem que fazer uma nova calibração. Certo? Aqui tem um exemplo, né, interessante. Tá? Então tem um composto carbonato de cálcio, né, que foi colocado no equipamento de TG, né, e com a temperatura ele se converte então em cal, né, óxido de cálcio, e se decompõe aí, também em dióxido de carbono. Tá? Como é uma reação que produz gás, né, se a gente colocar numa atmosfera de vácuo, então na ausência, né, de gás, a gente tem uma decomposição aí em torno de 480 graus. Né? Então o material se mantém estável, em 480 já começa a se degradar, né, e se decompõe, tá? Porque não tem a pressão, né? A pressão é bem baixa, favorecendo essa liberação do CO2. Então, a estabilidade, podemos dizer que a estabilidade do carbonato de cálcio em vácuo, né, só vai até 480 graus. Tá? Se a gente colocar o ar sintético, né, nessa mesma amostra, tá, a estabilidade aumenta, vai até 720 graus, certo? Então, o carbonato de cálcio é estável até 720 graus, né, se nós utilizarmos numa atmosfera de ar. Se utilizarmos uma atmosfera de CO2, né, você vê aqui que lá no equilíbrio no balanço das massas, né, no princípio de Le Chatelier, então se a atmosfera for CO2, vai competir com a liberação do CO2 da reação, fazendo com que o composto seja muito mais estável. Né? Então ele vai aí até 950 graus sem sofrer decomposição. Tá? Então um exemplo aí bem interessante, né? Da dependência, né, da estabilidade em relação à atmosfera, né, utilizada. Tá? Que nem estamos falando em termos de fluxo, né, só da composição. Tá? Evidentemente que é um exemplo crítico, né, onde a gente tem o produto formado, né, o CO2. Né, então o produto formado é o gás dióxido de carbono, né, e vai ter uma situação crítica aqui, né, que a atmosfera também é o dióxido de carbono. Tá? A amostra, muito importante, né, observar aqui, então a gente tem, conforme a gente vai colocar ela no nosso porta-amostra, que chama de cadinho, ela vai influenciar aí no nosso sinal. Né? Então, se tiver uma amostra formada por, né, o tamanho de partícula diferente ou o formato mesmo
das partículas, né, pode ser que influencie no meu comportamento térmico, tá? No nosso equipamento, né, a gente utiliza uma pequena concentração, uma pequena quantidade de massa, né, em torno de 3 a 10 miligramas, tá? Tem equipamentos que utilizam quantidades maiores, né, tá? Mas basicamente essa é a quantidade que você usa nesses equipamentos de TGA, tá? Se eu colocar uma massa maior, é interessante, né, que eu tenho uma homogeneidade maior, né, uma representatividade da minha amostra maior, né, e só que vai produzir mais fumaça, né, mais fuligem proveniente da degradação, né, e vai sujar mais meu equipamento. Eu vou precisar de um cadinho maior, né, de um porta-amostra maior, vou precisar de uma quantidade de energia maior para fazer esse meu aquecimento, né? Então tem algumas desvantagens também utilizando massas maiores, tá? Se eu fizer a gente vai ver também, né, que se eu pegar a quantidade da amostra influencia no meu sinal. Então, se eu pegar 3 miligramas tem um sinal, se eu pegar 5 miligramas tem um outro sinal. Então, eu tenho que pegar muito próximo ali, a manter a massa bem próxima em todos os meus ensaios que eu quero comparativos, né, tá? Para manter mais ou menos o mesmo sinal, né? Idealmente, né, essas amostras devem ser pulverizadas, então usando um pistilo e um grau, pulverizar elas, né, e colocar elas de forma homogênea no nosso porta-amostra, tá? Utilizando até mesmo um pilãozinho, né, que seja do diâmetro do cadinho, para empurrar toda essa amostra para o fundo do porta-amostra, tá? Os nossos cadinhos, né, existem vários tipos de materiais, né? O mais comum deles é a alumina, né? Que vai chegar numa faixa de trabalho de 1.400 até 1.900 graus, certo? A platina também bastante utilizado, né? O ouro, pelo custo, não é muito, né? E o cadinho, pelo preço, né, para análise farmacêutica, é bem utilizado. Ele é um cadinho ele não é reciclado, né? Ele é utilizado somente uma vez, né? O problema dele é que a temperatura máxima de trabalho dele é 600 graus, né? Então, para fármacos compostos orgânicos, né, ele atende bastante, tá? Porque a maioria dos compostos já degradou em 600 graus. Agora, para material inorgânico, né, aí tem que ser a alumina, tá? Ou a platina para uma temperatura bem maior, tá? Esses cadinhos, eles são reciclados, né? A gente limpa eles, tá? Porque eles são bem caros. Cada cadinho custa R$ 800, né? Enquanto, né, uma caixa de alumínio, né, uma caixa com 200 unidades, custa em torno aí de R$ 500, R$ 1.000, tá? Evidentemente que são em dólar, né? E flutua bastante esse valor, tá? Aqui, né, nesse gráfico, então, a gente são 3 formas de colocar a amostra nos cadinhos, né? E são cadinhos de mesma composição, né? O primeiro foi colocado aqui com uma superfície bem grande, então foi colocado o meu material fosse pratos, né? Certo? Foi disperso aqui camadas bem finas da minha amostra, né? Na segunda situação foi feito um montinho, né, do meu pó, da minha amostra aqui, certo? E na terceira situação, o mesmo monte o material, só que o cadinho está fechado, né? Então, como é que se comporta no nosso termogravimetria? Então, aqui a gente tem a faixa de temperatura, né, o aquecimento da minha amostra,
né? A balança vai ficar monitorando, e aqui a massa inicial, né? Geralmente esse valor aqui é o 100%, tá? Da massa inicial colocado. Então a massa vem constante, né? Começa a esquentar o material, né? Aqui já começou em 600, né? Por exemplo, 600 graus, e então no primeiro cadinho, como ele está todo pulverizado, tem uma área grande de contato, né? Esse material já começou a decomposição em torno de 600 graus aqui. Ele já começou a perder massa, né? A curva tem uma inflexão aqui, começou a perder esse massa aqui, tem um pico de degradação, né? Em torno aí de 650, 670, tá? Já para outra situação, onde o material foi né, colocado junto, né, houve um deslocamento da degradação, né, então ele começou a perder massa, né, lá em 700, né, finalzinho de 700, 680, certo? E para o terceiro cadinho, onde está fechado aqui, ou seja, existe uma pressão maior aqui da minha decomposição, ou seja, o meu carbonato de cálcio começa a decompor e começa a encher de dióxido de carbono, né, CO2, a gente viu a reação no slide anterior, começa a encher de moléculas aqui de dióxido de carbono que não tem como escapar. É quase como se estivesse colocando aqui uma atmosfera de CO2. Então fica um microambiente, né, e esse material fica mais estável, né, até aí começa a degradação, começa em 750 mais ou menos, certo? E em 750 ele começa a perder massa e tem um pico lá em 800 graus. Então aqui em 800 graus ele realmente degrada tudo, né? Não resiste e acaba degradando. Então a gente vê um deslocamento, né, dos picos de degradação, né? Essa aqui são, se a gente fizer a derivada depois, que eu vou explicar mais à frente, né? A gente tem um deslocamento porque colocou a amostra de forma diferente nos cadinhos, né? Bom, o que é a curva TG, então, né? E DTG? Basicamente, então, a gente vai, nos equipamentos, a gente vai ter um gráfico, certo? Sempre massa no eixo das coordenadas, né? No eixo Y, certo? A massa, geralmente percentual, tá? Então colocamos 100% da massa, então pesamos, que sejam lá, pesamos 5 miligramas. 5 miligramas vai ser o nosso 100%, tá? E aí começa a cair, né, conforme o aquecimento, tá? Ou se o gás é oxidativo, pode ser que o meu material ganhe massa, né? Está se oxidando, então está reagindo com o oxigênio atmosférico e indo para a balança, tá? Isso gera uma variação. E na nossa abscissa, né, na variável independente, o eixo X, a temperatura da amostra, tá? A temperatura de onde está o nosso cadinho lá com a amostra. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a decomposição do oxalato de cálcio monohidratado, né? Primeiro ele tem essa reação aqui, né? Ele se desidrata, tá? A gente pode ver essa situação aqui, então o material é estável até mais ou menos 100 graus, de repente ele começa a perder massa, vai para 99, 98, vai caindo, né? E cai aqui até 88, 87,3. Então existe aqui, se a gente integrar esse degrau, né, dessa altura aqui com essa aqui, né, tem um step de menos 12,3%. Está aqui, ó, né? Massa perdida 12,3%. A teórica, que é a perca da água, do oxalato, então o oxalato tem massa molecular 146, se não me engano, né? Então 146 é 100%, 18, que é a perca que é a massa da água, né, é x%. Então que seria 12, teórico 12,33. Tá? Então o equipamento aqui deu um erro de 0,24%, né, do teórico. Ó, super interessante. Aí esse material permanece estável, né, até aí
os seus 400 graus, de repente ele começa a perder massa, perder, e aí começa, né, nessa faixa que está bem acelerado, né, a perca, e aí destabiliza de novo lá em 500 e poucos graus. Né? Esse degrau, fazendo uma extensão aqui com esse, tem então uma porcentagem de menos 18,9, né, que corresponde então à decomposição do oxalato a carbonato de cálcio, certo? Liberando o monóxido de carbono. Tá? Um erro também, né, do teórico com o prático de menos 1,41. Esse material continua estável, né, que aí já formou, então, saímos aqui do oxalato de cálcio monohidratado, formamos oxalato anidro, né, e nesse ponto estamos agora com o carbonato de cálcio, proveniente da degradação. Esse carbonato é estável, né, até que 600 e pouco, 650, ele começa a degradar, né, a porção dele, e vai degradando, né, no início vai degradando, e no final aqui a 870 graus ele estabiliza, e esse degrau aqui de perca corresponde a menos 29,93%, e o teórico é 30%, então um erro de 0,63%. Tá? A curva DTG nada mais é do que a derivada dessa curva TG. Né? Então a gente chama de Derivative Thermogravimetric Analysis, né? DTGA ou DTG apenas. Tá? E aqui está no nosso eixo, aqui, como ele é uma derivada, então ele fica porcentagem de massa em função do tempo. Tá? Dos minutos aqui, ou poderia ser em função da temperatura. Tá? Os dois têm a mesma, basicamente, o mesmo comportamento. Tá? Então, aqui o nosso DTG está para baixo, né? Em alguns equipamentos ele pode ser derivada a curva para cima, certo? E como ele está caindo, então a derivada é para baixo, né? Vai subindo a derivada para cima, mas alguns equipamentos mostram uma derivada para cima, e o comportamento seria mais ou menos assim, tá? Então, esse tem comportamento, né? Essa aqui é a derivada da curva, a gente vê 3 picos, então, né? Nesse nosso, que é aqui em azul, que corresponde aos máximos de degradação em cada um dessas etapas do meu composto. Tá? Então, visualmente, ele é mais fácil ser identificado para fazer essas caracterizações. Né? Às vezes a gente tem a sobreposição de algum sinal, a derivado melhora essa nossa observação aqui, né? Para fazer a caracterização do material. Tá? Então aqui um exemplo interessante aí, bem típico, né, do TGA com o DTG. Bom, o equipamento DTA, né, ele surge de uma forma bem simples, né, então ele mede a diferença da temperatura, né, da sua amostra em função do referência, certo? Então imagina aqui que você tem 2 panelas iguais, né? Você colocou no seu fogão, né? Uma tem água, né? E a outra está vazia, né? E as duas chamas são iguais. A hora que você liga automaticamente as duas, né? A que tem água vai começar a esquentar, né? E até chegar a 100 graus, e a 100 graus ela vai parar de esquentar, né? E o calor que está sendo fornecido pela chama vai ser utilizado para mudança de fase, né, da água para o estado gasoso. Aquela panela referência, né, que ficou vazia, que não colocou a amostra, né, ela já vai estar numa temperatura muito maior, né, então ela não vai parar a 100 graus. Ela vai continuar. Então essa diferença, né, se você tivesse 2 termômetros, você ia poder medir, né, a temperatura de um em função do outro. Tá? A ideia basicamente do DTA é essa. Tá? A diferença é que, né, em vez de ter 2 bocas, né, térmicas, né, você vai ter essas duas, vai colocar a amostra num cadinho também, né, e vai ter um cadinho vazio exatamente igual ao cadinho que foi da amostra.
tá? Eles vão colocar essas duas amostras, esses dois cadinhos vão ser colocados num forno, que vai ser feita uma programação para ele ir esquentando, né, ao longo do tempo, tá? E a gente vai medir a temperatura, né, da amostra, subtraindo a temperatura do referência. Tá? Então você vai ter aí uma comparação, né, e aí serve para a gente observar essas mudanças de fases, né, ao longo da faixa de temperatura utilizada da nossa amostra e fazer a caracterização disso. Né? Então, basicamente, então, o que eu falei, né, a gente tem um gráfico então, ao longo do tempo. Tá? Aqui a gente tem o forno, né, a temperatura do referência e a temperatura da amostra. Tá? Então, conforme vai esquentando, a temperatura da referência, que não tem nada de amostra nela, ela vai subindo, né, atendendo, certo, a rampa estabelecida pelo forno, né, a rampa de aquecimento. Tá? O nosso material, né, que tem a amostra, certo? Nosso cadinho que tem a amostra, ele também vai esquentando, né? Tá? Com uma capacidade calorífica diferente, certo? Né? Porque ele tem um outro material ali, né? Ele tem uma amostra, quanto mais amostra, mais distante vai ser, né? Então, ele demora um pouco para chegar na temperatura estabelecida, né? Certo? Então, esse aqui ele chega a uma temperatura mais rápido na temperatura, esse aqui chegando um pouquinho menor, porque ele tem uma capacidade calorífica maior, né? E tem material de amostra, tem uma amostra dentro. Então, ele demora mais tempo, né, para chegar na mesma temperatura. Ele tem um gap de tempo, ó, né? Esse gap de tempo ele demorou para chegar na mesma temperatura que a referência. Mas ele vai chegando, né? Conforme você vai aumentando, né, ele vai esquentando, até que chega um ponto que e ele não acompanha mais, né? Então ele continua na mesma temperatura aqui, por exemplo, certo? Passa-se o tempo e ele fica na mesma temperatura. Então, por exemplo, aqui, né, uma mudança de fase, aqui simbolizado pela mudança de fase de fusão, né? Então, o material começa a fundir e depois de líquido, né, ele vai, aquele líquido vai ajudando a fundir o resto, e aí já líquido ele começa a esquentar, né, e aí depois ele estabiliza, né, tá, e continua subindo junto com a referência, porque já está tudo líquido aqui. Se a gente plotar esse gráfico em relação ao outro, a gente tem essa curva aqui, tá, que é vai ter que ter os sinais, né, endotérmico para baixo, exotérmico para cima, mas um sinal analítico, né, então proveniente da diferença de temperatura, né, entre esses dois, referência e amostra, tá? Então, equipamento bem simples, né? Foi um dos primeiros aí que serviu aí para fazer as caracterizações mais básicas, tá? Com os equipamentos mais modernos, né, surgiu o chamado SDTA, né, ou simultâneos, né? Então, em vez de colocar a amostra num único bracinho e ficar medindo a variação de massa dela, né, por que não colocar dois, né, um referência e a amostra dentro do forno, né, de TG, certo? Então aqui o cadinho, lá dentro é a balança, aqui o forno vai fechar, né? Então colocar aqui referência, certo? Eu vou colocar aqui o porta-amostra, né? Esse aqui vai ser o R da referência e esse aqui vai ser a amostra, o A, tá? Então a gente vai ter também um DTA, né? Junto com TG, certo? Então eu vou conseguir ter dois sinais numa única análise, né? Então foi um ganho, né, em relação ao TG normal, né? Porque, por exemplo, fusão, o TG não vê, porque a fusão não muda de massa, correto? Né? Mas no DTA eu consigo ver a fusão do meu material, tá? E então nesse gráfico aqui a gente tem, né, ainda pro oxalato de cálcio monohidratado, né? Que nem no exemplo anterior,
a gente tem as variações de massa, né, que a gente viu, só que tem o sinal do DTA, né, o DTA em milivolts, tá? Porque como é um termopar, né, ele mede a temperatura, né, proveniente da quantidade de voltagem, né, que ele estabelece, é o sistema do termopar, né, que funciona em relação a, tem uma corrente conforme a temperatura, tá? Então o sinal é em milivolts, né? Então basicamente, né, parece igual ao DTG, né? Por coincidência apenas, tá? Se a gente mudasse o gás, né, essa mudança aqui do CO2 seria para cá e esse pico seria para cima e depois o de baixo, né? Porque quando a gente utiliza ar sintético, né, a liberação do CO2 é exotérmica, né? Então aqui você tem os endotérmicos para baixo, né, e exotérmicos para cima. Tá? Então possibilita uma informação maior aqui no gráfico. Esses equipamentos surgiram depois com o nome SDT, né, uma nova técnica, né, SDT, que é a combinação dos dois. Tá? Os mais modernos equipamentos ainda, né, utilizaram uma outra estrutura e tecnologia para fazer, ao invés do DTA, fazer o DSC, né, junto com o TGA, que é muito mais preciso o DSC, né? Além de medir a temperatura, também se mede o fluxo de calor, que é o que a gente vai ver agora, né? E aí nós temos então o eixo do TG, né, em função da temperatura, e um outro eixo, né, em termos de miliwatts por miligrama, que é os dados do DSC. Então o material permanece também, o oxalato de cálcio monohidratado, né, permanece estável, né, na longa temperatura, que chega aqui na temperatura aí de 150 graus, né, e começa então a se degradar, e aí você tem um pico aqui, nesse caso aqui, endotérmico, né, o endo tá para cima, exo para baixo, então picos endotérmicos, onde a gente tem os T1 que é a temperatura de início, né, e a entalpia, ó que legal, a entalpia do evento, tá? Isso é muito importante para a nossa caracterização, tá? Se o material estiver puro, né, essa entalpia é tabelada, né? Então, para cada material, a gente tem uma entalpia de reação, no caso aqui uma reação de desidratação, que é tabelada, né? E aí você pode comparar o seu valor de entalpia com o da literatura e ver que material que é esse, se ele é puro ou não, se ele está contaminado, tá? Então isso é muito importante para fazer as nossas caracterizações, ok? Vamos entrar agora no DSC, propriamente dito, que é a técnica, né, a princesinha aqui para análise térmica com enfoque na análise farmacêutica, né? O DSC, então, é traduzido como calorimetria exploratória diferencial, né? E basicamente tem dois tipos mais utilizados, que é o fluxo de calor, que é um equipamento mais barato, mais comum, né? Né? E de uso mais amplo, né, dentro da análise farmacêutica, mas também tem a compensação de potência, né, que é um equipamento mais caro e utiliza uma quantidade de amostra bem pequena, né, e tem aí sua limitação, né, por ser quantidade bem pequena, não é muito difícil ter uma homogeneidade, né, do material, tá? Tem também o Fast DSC, né, que geralmente é com aquecimento muito rápido, né? Então eu quero fazer a análise com uma rampa de aquecimento bem rápido, e é interessante quando você faz o aquecimento muito rápido, não dá naquela termodinâmica de degradação, né? Às vezes não consigo, eu consigo fazer o meu material ficar mais estável, uma temperatura maior, né? Ver outras coisas que eu não vejo quando eu faço aquecimento pequeno, tá? O
o DSC modulado, né, que é um equipamento bem mais caro, né, e serve para ver, ele modula essa faixa de aquecimento, aquecimento esfria, né, em várias formas, né, e, e permite a gente ter, né, dados aí, por exemplo, de tempo de estabilidade, né, desse meu material, tá? E uma série de outras vantagens, mas é um equipamento bem mais caro, né, do que os outros.